Olá, aqui estamos, Espiritismo, parte 3, de 6 partes, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar principalmente desse livro, tá? Ou pelo menos de algumas partes dele. Vamos à frente, tá bom? Até lá. Então, o Espiritismo, parte 3, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa parte 3, tomaremos 15 capítulos desse livro que consideramos os mais importantes e relevantes na atualidade. Claro que com isso esperamos incitar a todos a ler os demais capítulos, tendo acesso assim à obra inteira. Abaixo transcrevemos parte do prefácio desse livro, que é redigido pelo Espírito da Verdade. Terceira revelação, portanto, como vimos na parte 2, não é isso? Eu vos digo, abre aspas, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, amar-os também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, 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 e podereis entrar no seu reino. Fecha aspas. Esse é o prefácio do livro, que é exatamente o texto do Espírito da Verdade que vocês viram na parte 2. Iniciando a doutrina espírita, tá? Iniciando a filosofia dos espíritos. Essa obra, portanto, foi toda psicografada pelo médium Allan Kardec, já desenvolvida e consagrada em suas publicações anteriores, que foram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Foram as publicações anteriores a essa. Okay? Importante ressaltar que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, o Evangelho segundo os Espíritos publicado em 1864, o Céu e o Inferno publicado em 1865 e a Gênesis publicada em 1868. Foram escritos, portanto, nessa sequência e compõem o Pentateuco Espírita. Essa associação com o catolicismo, portanto, né? É importante que nós temos no catolicismo 5 evangelhos também, né? 5 livros. Legal, legal. Na verdade, o livro Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito 7 anos depois do Livro dos Espíritos. Esse era o intervalo necessário, 7 anos, portanto, né? É o que nós entendemos, para que a Santa Inquisição Católica perdesse a sua força em queimar e enforcar os não seguidores. Assim se acabou, né? Assim acabou a Inquisição Católica, né? A Santa Inquisição Católica. Nesse livro, Kardec reafirma conceitos extraídos do Evangelho de Jesus, dessa maneira, sem dogmas ou ritualismos. Abaixo estão citados os conceitos mais importantes na atualidade, incitando a todos a buscar os demais na obra completa. Então, vamos lá. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Jesus, em seu Evangelho, 2 pontos. Não penseis que vim destruir a lei, mas antes cumpri-la. Reticências. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Evangelho segundo São Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. O que o Espiritismo fala? Assim como Cristo disse, não venho destruir a lei, mas dar retenção, nada ensina em contrário o Espiritismo ao que ensinou o Mestre. Essa própria obra mostra isso. Vocês vão ver a seguinte, não fazemos outra coisa senão falar Jesus e o que o Jesus fez, não é isso? Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus em seu Evangelho falou. Abre aspas. Pilatos lhe disse, és, pois, rei? Jesus lhes respondeu, tu dizes, sou rei, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz.
Evangelho segundo São João, capítulos 18, versículos 36, 33, 36 e 37. O que o Espiritismo fala? Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta como meta a que a humanidade irá ter. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. É isso que o Espiritismo fala. Nada diferente, nada contrário, ok? Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que o Evangelho fala? Crede em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Tracinhos. Depois que tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde estiver, também vós estejais. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 1 e 3, 1 a 3. O Espiritismo fala: a casa do Pai é o universo ou multiverso, modernamente falando. As finanças moradas são os mundos que nele rodeiam, oferecendo aos espíritos morados as suas reencarnações, correspondente ao seu adiantamento moral. A volta de Jesus, assim como a sua ida, a ressurreição, é em espírito e levará consigo aqueles que estiverem à sua direita. Portanto, foi em espírito e voltará em espírito a nós e voltará ao plano espiritual em espírito conosco, aqueles que vos aprover. Ok? Um abraço. Vamos à frente. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que Jesus fala no seu Evangelho. Após a transfiguração, quando Jesus apresentou a João, Pedro e Tiago, Moisés e Elias ressuscitados, Mateus capítulo 17, versículos 1 e 13, a reencarnação ou ressurreição foi novamente citada por Jesus. Abre aspas. Porque diz nos Escritos ser previsto que antes volte Elias, interrogação. É verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio até eles. Não o reconheceram e o trataram como desaprovo. Claro, não entenderam que João Batista era Elias renascido, né? Veio João Batista em pé de cordeiro, cheiro do mal, né? Vivia na floresta, comia mel de vespas. Claro, os soldados não reconheceram ali em Elias ressuscitado como João Batista, na verdade Elias, o rei Elias. Claro que não, né? É assim que fará sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era João Batista que falava. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 13, e São Marcos, capítulo 19, capítulo 9, versículos de 11 a 13. 11 a 13, okay? O que o Espiritismo faz, ou fala? Jesus fala sempre em reencarnação na sua obra, não somente nos momentos acima. Aliás, a reencarnação já era aceita pelos judeus, embora não soubessem, na verdade, como acontecia. Apenas os saduceus, tribo judaica, acreditavam que tudo terminava com a morte. Não acreditavam não, mas pelo menos ali se fazia o traspasse, né? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Jesus, em seu Evangelho, 2 pontos. Bem-aventurados os famintos, os que gostam de justiça, os que sofrem perseguição, pois serão saciados. Bem-aventurados sois vós, que sois pobres, pois vosso é o reino dos céus. Livro de São Mateus, capítulo 5, 5, 6 e 10. 5, 6 e 10. Mas ai de vós, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estão saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos
a gemer e a chorar. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 24 e 25. O Espiritismo fala: com essa variação entre a sorte e a desgraça de uma vida para outra, ou até na mesma vida, se explicam as variáveis no ser humano em sua evolução moral. Não seria justo o sofrimento sem remédio. Então Jesus propõe sempre uma vida futura feliz para o sofredor, e uma tristeza para o feliz de hoje. São experiências cada vez mais desafiadoras. E assim é. Então vamos lá. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Jesus no seu Evangelho. 2 pontos. Abraços. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 28 a 30. E vos nos fala ainda, abre aspas, se me amais, guardai os meus ensinamentos, ou mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. 2 pontos. O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não pode receber, porque não vê, e absolutamente não o conhece. Porém, o Consolador, que é um Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas, e vos falará de tudo que vos tenho dito. Evangelho de São João, versículo 15, capítulo 15, versículos 15 a 26. O que o Espiritismo fala? Com essa terceira revelação, transcrevemos o prefácio dessa obra. Veja, abre aspas. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que o hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, assim estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vozes do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e poder entrar no seu reino. Espírito da Verdade, que assim seja. Vamos lá, capítulo 7. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus no seu Evangelho. Um fariseu, que era doutor na lei, só para tentar Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Abre aspas. Jesus respondeu: Amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou espírito, que é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 34 a 40. O que o Espiritismo fala? Fazei os homens tudo o que queirais que vos façam, ou tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E tudo mais que Jesus tenha falado a respeito. Considerando o princípio da reencarnação, sempre presente em todos os atos do Mestre, fica fácil de entender todas as suas causas. Capítulo 8. Amai vossos inimigos.
Jesus no seu Evangelho. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai, do vosso Pai, que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 47. E que, abre aspas, no que, né? Abre aspas, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Fecha aspas. Livro segundo São Mateus, Evangelho de São Mateus, versículo 38, capítulo 38, versículo 38 a 42. O Espiritismo fala o quê? A vingança, assim como o ódio e o duelo, são os últimos renascentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Com a chegada do Espiritismo, que nos mostrou quem são realmente os que nos odeiam, perseguem e caluniam hoje. Simplesmente são os que perseguimos, odiávamos e caluniávamos no passado. São, na verdade, parentes e amigos difíceis de conviver. São os que definimos hoje como karma ou destino. Vejam. Vamos lá. Capítulo 9. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus no seu Evangelho. Abre aspas. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fecha aspas. E, perpassando o seu olhar pelos que estavam ali sentados, disse, abre aspas, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fecha aspas. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 46 a 50. O que o Espiritismo fala? Aplicando os versículos anteriores à lei da reencarnação, tudo se encaixa, assim como a afirmação seguinte do Espiritismo, desde pequena criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se todos os males que se originam do egoísmo e do orgulho. Posso repetir isso? Vai ser bom para nós todos. O Espiritismo fala. Aplicando nos versículos anteriores a lei da reencarnação, tudo se encaixa. Assim como a afirmação seguinte do Espiritismo, desde pequena a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz na sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Egoísmo, orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo, orgulho. Tudo chega lá, tudo começa por lá. Né? Quando os pais hão feito o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, quando os pais hão feito o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, não tem pelo que se penalizar e sim orar, pois assim nova oportunidade de educação será dada na próxima encarnação, e o filho hoje ingrato lhes compensará com seu amor. É muito comum no consultório chegar pais e mães perguntando onde foi que eu errei? E a resposta que eu dou é uma pergunta. Você deu um bom exemplo? Ou deu um mau exemplo? Você xingou, você falou palavrão, você foi violento, você usou droga, o que você fez de mal? Que exemplo ruim você deu? E um olha para o outro e diz, não, nós demos bons exemplos. Muitas vezes não demos exemplo nenhum, mas maus exemplos não demos. Por aí. A gente acha que ele não faz nunca o suficiente. Está errado. A gente muitas vezes faz o suficiente, não é o suficiente. Né? Muitas vezes nós fazemos o suficiente, mas não é o suficiente. Né? Aquele espírito veio com mais problemas que soluções. Cabe a nós dar essas soluções.
dentro dos nossos limites, né? Dentro das nossas limitações também. Normalmente os pais não deixam bom, os pais fazem o melhor que podem, né? O melhor que podem. Né? Tem limitações para isso também. Okay? Vamos à frente. Capítulo 10. Fora da caridade não há salvação. Jesus em seu Evangelho. Abre aspas, reticências. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Todas as vezes que falastes com a assistência que faltastes, desculpe, todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses maus pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, capítulos 25, versículos 31 a 46. Vamos repetir? Fora da caridade não há salvação? Vamos repetir? Vai ser bom para nós todos, né? Jesus em seu Santo Evangelho. Abre aspas. Essa reticência, um pouquinho, significa que eu tirei um pedaço, né? Do que Jesus falou. Achei que era mais importante para nós, na atualidade, né? Então, abre aspas, reticências. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Reticências. Todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 46. O que o Espiritismo fala disso? O Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, fonte de todos os males, como sabemos. No Espiritismo, principalmente pelo princípio da reencarnação, justificam-se a máxima do Evangelho. Fora da caridade, não há salvação. Que assim seja. Vamos lá. Capítulo 11. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Jesus, em seu Evangelho, disse: quão pequena é a porta da vida! Exclamação. Quão apertado é o caminho que ela conduz! Exclamação. E quão poucos a encontrarão! Exclamação. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 13 a 14. Abre aspas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23. Abre aspas. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus. Será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 19. O que o Espiritismo fala? Não é suficiente para a suposta salvação da dor e do pecado ouvir o texto sagrado. Vou repetir. Não é suficiente para a suposta salvação da dor e do pecado ouvir o texto sagrado. É mais importante e necessário e suficiente ouvi-lo atentamente e cumpri-lo. Que se torna mais difícil, claro. Ouvir é fácil, ler é fácil, o negócio é cumprir, né? Entendemos que essa é a porta estreita que devemos galgar para sermos realmente recebidos no reino de Deus. Que assim seja, né? Capítulo 12.
A fé transporta montanhas. Jesus no seu Evangelho. Jesus mostrou em várias situações exemplos da fé que remove montanhas e como exemplos temos o endemoniado que cai no fogo e na água, a figueira seca e ele andando sobre as águas e outros. Não é? O que o Espiritismo fala? A situação relatada no Evangelho de São Mateus 14, 22 e 33 nos parece a definição verdadeira da fé que remove montanhas. Vejamos no que se segue. Vendo o barco já açoitado pelas ondas do mar, com seus discípulos em risco, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Pedro disse, corajosamente, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as ondas. E ele disse, vem, você pode, Pedro. Reparem bem, Jesus disse, vem, você pode, Pedro. E Pedro desceu do barco, mas já na segunda rajada de vento, teve medo, começando a afundar, gritando, mestre, vem me salvar. Imediatamente Jesus estendeu a mão e recolocou-o no barco, lhe dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso é importante pensar nisso, né? Jesus não falou de Cristo, Jesus não falou de Deus, Jesus não falou de nenhuma divindade, Jesus simplesmente disse, Pedro, vem, você pode, você, é importante você acreditar em você. Ah, porque Deus está aí, isso é por tua conta, Deus não está dentro de ninguém, Deus é Pai, Criador do céu e da terra, está lá fazendo o que tem que ser feito. E você é uma partícula, é um pouco de Deus, é filho de Deus, e deve acreditar nisso. Então Jesus disse, vem Pedro, você pode. Ele não acreditou. Ele afundou, Jesus pegou e disse, homens de pouca fé. Ok? Vamos à frente. Então vejam, nesse episódio, fica claro que Pedro não executou ou não exerceu a fé que move montanhas, pois vacilou com medo, não pensou firme no que Deus falava. Venha Pedro, você pode. Exatamente o que eu falei, né? Então, essa sim seria a verdadeira fé do tamanho de um grão de mostarda, que devemos exercitar todos nós como filhos de Deus que somos. Vejam, nós somos filhos de Deus. Ah, Deus, tem uma partícula de Deus? Tá bom, você tem uma partícula da tua mãe? Se uma partícula do teu pai? Tem, claro. É o sêmen do papai misturado com o sêmen da mãe, deu você. Tá bom, o teu corpo físico, mas o teu corpo espiritual foi feito por Deus. Mas Deus tem mais o que fazer. Deus continua fazendo espíritos e mundos. Deus continua no seu trabalho. Mas você tem que confiar em você. Você é uma partícula divina, sim, mas você é Deus. Jesus falou, vós sois os deuses que brilhará, portanto, a nossa luz. Então, porque você é Deus, você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda e fazer aquela montanha sair dali, com certeza. Okay? É importante saber, é importante ter fé. Devemos, então, praticar e crer nessa fé. Capítulo 13. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus no seu Evangelho. 2 pontos, abre aspas. Portanto, cada árvore se reconhece pelo fruto que dá. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nos lodaçais. Portanto, a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas 18, 43 e 45. E toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus 18, 15 a 20. O Espiritismo fala o quê? Mesmo diante de prodígios, milagres e tudo mais, discernimos o verdadeiro profeta pelas suas obras e seus exemplos. Já temos tido modernamente exemplos disso. Não é? Cursos médios têm passado por nós, ditos médios, não é? E não falam aquilo que fazem. Não praticam aquilo que
proliferam, ok? Jesus foi o último que fez aquilo que falou. Ele falava e fazia, tá? Versículo, vamos dizer o que os Espíritos falam, mesmo diante de prodígios, milagres e tudo mais, discerniremos o verdadeiro profeta por suas obras e seus exemplos. Já temos tido modernamente exemplos disso. Não vamos falar o nome das pessoas, mas vocês conhecem, ok? Capítulo 14, buscais e achareis. E 15, pedi e obtereis. Juntei os dois, para ficar mais simples. Jesus no seu Evangelho. Mesmo como seres comuns, sabereis sempre dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. São Mateus, capítulo 18, versículos 7 a 11. Observai os lírios do campo e os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em seus celeiros, mas vosso Pai que está nos céus os alimenta. Não vos muito mais nos será dado, ou seja, Deus não dará muito mais a vocês? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas como acréscimo. Assim não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de São Mateus 6, versículos 19 a 20 e 25 a 34. Ok? Estamos juntos. Então, pessoal, o que o Espiritismo diz disso tudo? Vamos lá. Modernamente, com a utilização da física quântica, poderemos entender realmente o que é oração. Entenderemos melhor quando Jesus diz, abre aspas, e quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, aparecendo, né? Já receberam a sua recompensa, aparecendo diante de todos, né? Mas tu, quando orares, orar, viu pessoal? Orar significa falar, tá? Quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está nos céus, em secreto. Jesus se referia à única oração que nos deixou. Se referia à oração ao Pai Nosso, que como os judeus oravam falando e até cantando, cantou salmo, tá? Entenderemos então como se faz a ligação entre o céu, entre o que pede e o que pode dar. Entenderemos, irmãos, definitivamente que estamos orando, pedindo errado nesses anos todos. Consulte o link abaixo, serão apenas 25 minutos que vocês vão gastar, né? Narrados por esse humilde médium que vos fala como falar diretamente a Jesus. Bata e a porta se abrirá. Pede e eu te atenderei. Se você abrir esse link e olhar e ouvir com atenção, você vai gostar, ok? Muita paz, muita sorte. E leia bastante tudo isso. E espere a próxima parte, né? A próxima parte vai ser completa. Vai ser a parte 4. Ok? Vamos falar sobre céu e inferno. Você vai gostar. Ok? Fique em paz. Muita paz. Tchau.